Sou Eliane Martins Equadis, advogada integrante da equipe de Direito de Família do Escritório Martins Equadis, Advogados Associados. E hoje eu irei explicar sobre o tema de ação de alimentos gravídicos. Tem direito aos alimentos a mulher gestante que não seja casada ou que não tenha convivência ou união estável com o futuro pai da criança e que necessita de auxílio do mesmo para cobrir essas despesas extras decorrentes da gravidez, que vai desde a concepção até o parto. Portanto, essas despesas elas devem ser divididas entre a gestante e o futuro pai da criança, na proporção da renda de cada um. O auxílio financeiro ele é necessário a cobrir despesas também médicas, não somente de alimentos em si, que na gestação é necessário a alimentação mais saudável, né? A indicação é que tem algumas restrições alimentares, o que podia comer antes não pode no período da gestação, e também não somente o alimento em si, mas engloba também as despesas médicas, com assistência médica, ou também a assistência psicológica, né, que é indicado em alguns casos para a gestante, né? Então, ele não é somente a questão de alimentos, seja a comida em si, né? Tem esses outros aspectos também que engloba os alimentos gravídicos. Não dá para esquecer também que muitas vezes, além da assistência médica e psicológica, é orientado também a gestante fazer acompanhamentos alternativos, tratamentos, né, terapêuticos também são indicados. Sem esquecer das necessidades que por vezes o Sistema Único de Saúde não cobre, né, que pode ser realizado somente de forma particular, alguns exames, internamentos, partos e também alguns medicamentos que não são gratuitos. Não tem como deixar de fora, e todos que estão acompanhando a minha fala hoje, é a preparação do enxoval para a criança, que é muito importante, seja do berço, o enxoval que engloba também as roupas, calçados, utensílios em geral, né? Quando é a preparação do quarto da criança. Então, todas essas despesas inerentes que vai da concepção ao parto, ela deve ser custeada tanto pela gestante quanto pelo futuro pai da criança. Os critérios, então, que é analisado para fixar os valores dos alimentos são os critérios iguais a alimentos convencionais, que são os alimentos para a criança que já é nascida, que é a necessidade alimentar da criança e a possibilidade financeira do futuro pai. Então, assim, a gestante, ela é detentora da necessidade, porque ela que vai conceber a criança. Então, tem a necessidade alimentar da gestante e a possibilidade financeira do futuro pai da criança. É uma obrigação, então, alimentar, que ela vem a cobrir o direito dessa criança antes mesmo dela nascer. E também não é somente o pagamento do auxílio anterior ao seu nascimento, já vem estreitando e começando a criar o laço afetivo. Por que já é uma prévia existência de laço afetivo? Porque no momento que o futuro pai paga mensalmente para a gestante esse auxílio financeiro, é porque ele já sabe, ele já tem uma responsabilidade diante da criança de ter que essa gestação ela tenha seja saudável e tenha um bom desenvolvimento dessa criança. Por isso que também é importante a gestante chamar o futuro pai para a questão da responsabilidade nesse período. Ademais, então, tem a questão de que muitas vezes se depara com a dúvida, né? O suposto pai da criança tem dúvida se realmente é o pai, então
é indicada através da 9ª semana, né, de gestação, para que faça o exame de DNA. E tem indicações que existe o exame de DNA não invasivo, que é aquele que coleta o líquido amniótico, né? E já é verificado se é pai ou não da criança, né? Então pode ser verificado a paternidade antes mesmo da criança nascer. O que antes dessa lei tinha que esperar, né, para fazer o exame a partir do nascimento. Agora não mais, mas claro que se nos deparamos a nossa convivência com a gestante, é que ela tem medo, e esse medo de retirar da placenta o líquido amniótico é inerente à proteção. É a proteção que nós mães transferimos às crianças, né? É a mesma coisa de querer pegar e colocar assim nos nossos braços e não deixar acontecer nada com os nossos filhos. Isso aí tem uma outra alternativa quando acontece de que ou o suposto pai não auxilia na despesa do exame, ou pode já realizar um prévio acordo. Então, de comum acordo, as partes, a gestante e o suposto pai realizam esse acordo já fixando o valor desse auxílio financeiro, que é os alimentos gravídicos, já na gestação, e já vinculando que a partir do nascimento da criança se faça o exame de DNA para comprovar da paternidade. Então, comprovando a paternidade, também já é acrescido diante da certidão de nascimento da criança o nome do pai e o nome dos avós paternos. Também nesse prévio acordo já dá para estabelecer a respeito da guarda, visitas e pensão. Então é muito importante que saibam da existência desse auxílio financeiro, da existência dessa lei que garantiu aí a gestante, né, esse auxílio financeiro do futuro pai. Porque muitas vezes nos deparamos com pessoas sem essa informação e esperam o nascimento da criança para postular judicialmente do direito da criança, aos alimentos, seja a guarda, também visitas, né? Então, num lapso grande fica sem o nome do pai e os avós paternos na certidão. Essa lei foi bem-vinda aí para as mulheres que muitas vezes lutavam por isso, né? Muitas gestantes ficavam à mercê de auxílio de familiares e não do futuro pai da criança, né? Essa é a importância. Importância também para a criança, após o nascimento, de saber que o seu pai, mesmo não convivendo com a sua mãe, já estava auxiliando financeiramente para que ela tivesse um bom desenvolvimento, uma saúde, né? Então, para que proporcionasse o seu nascimento. Esse advento aí da lei dos alimentos gravídicos, ele também serve para a luta das mulheres, que é uma conquista das mulheres, que somente pelo censo, o último censo, são mais de 40% das famílias são chefiadas por mulheres, né? Seja pela mulher, pela avó. Então eu também aproveito que teve uma polêmica, estamos em período de eleição, uma polêmica onde um vice-candidato falou publicamente que as crianças advindas de famílias que são chefiadas pela mulher ou pela avó podem se desencaminhar, né, na sua profissão, ou se desencaminhar chamando de desajustados, né, que essa criança pode vir a ser um adulto desajustado, né? Isso a gente não pode concordar com essa fala de forma alguma. Eu acho que isso vem contra toda a luta, todo o avanço aí do direito da mulher, e também afeta diretamente aquelas mulheres que trabalham, que muitas vezes elas deixam de ter uma vida mais digna para si,
para ofertar uma vida mais digna para a criança, né? Então a gente não concordou com essa fala aí, aproveitando que eu estou falando sobre alimentos gravídicos à gestante, que é aquela que não tem, né, o seu companheiro junto para ajudar com a sua própria renda na manutenção da criança ou até mesmo para ter uma gestação saudável. Então, eu agradeço aí o acompanhamento de você que está me assistindo e também eu peço para que acompanhe aí as nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Até o próximo vídeo, obrigada!